Oi, gente, tudo bem? Lembrando que a gente está aqui mais uma vez falando sobre, batendo papo sobre o curso de Arquitetura de Software e Ciência da Computação. Hoje a gente vai conversar com um engenheiro de software chamado Felipe Ribeiro. Ele trabalha na Netflix atualmente, mas ele vai trazer 2 casos de evolução arquitetural em que ele trabalhou enquanto estava na Spotify. Felipe, é um prazer estar contigo aqui. A gente é da mesma turma, né? Lá de 2003, para entregar bem a idade. Prazer estar com você aqui, cara. Assim, eu acho que você vai contribuir bastante de certa forma, com a formação do pessoal também da disciplina. Se você puder começar o papo assim, falando um pouco sobre a sua trajetória desde que saiu aqui da UFCG, e depois a gente passa para a apresentação propriamente dita. Beleza, é um prazer participar, né? Eu sempre acho muito legal contribuir com a formação de estudantes, então sempre que eu posso eu participo desse tipo de conversa, já participei com outras universidades também. A gente foi colega, a gente entrou juntos na universidade em 2003. Meu caminho na universidade foi um pouco mais sinuoso, então eu terminei um pouco depois, a maioria do pessoal da nossa turma, né? O pessoal que terminou normalmente em 2007, por aí, né? E eu terminei em 2009. Porque eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava trabalhando em empresas de fora remotamente. Teve um período que eu estava participando muito de comunidade open source, organização de eventos, palestras, essas coisas, que foi um trade-off na minha graduação. Sim, também teve um período que eu tive no LSD, no ArcGrid. Sim, mas esse meu caminho sinuoso foi meio que um trade-off que acabou me abrindo portas para eu conseguir empregos depois. Então, até que deu certo. Então, eu me formei em 2009. Quando eu me formei, logo depois de graduado, eu fui embora de Campina Grande, do Brasil. Eu fui para uma empresa na Espanha, chamada Twenty, que era uma rede social. Na época que existiam outras redes sociais, fora o Facebook, né? Então, era um site bem popular na Espanha, tem cerca de 8 milhões de usuários, num país de 40 milhões de habitantes, é bem significativo. E aí, como esse mercado de redes sociais é meio que o vencedor leva tudo, né? Porque você quer estar onde seus amigos estão. Então, o Facebook foi dominando e aí foi matando essas outras redes sociais que tinham pelo mundo. E nesse momento, eu passei quase 2 anos trabalhando nessa rede social. E no final de 2010, eu entrei lá. No final de 2011, eu vi que as coisas não estavam indo muito bem. Eu procurei alternativas. E naquela época, a Spotify já era bastante forte na Europa. Eles são originalmente da Suécia. Eles tinham acabado de lançar nos Estados Unidos, ainda não tinha chegado no Brasil, mas eu conheci lá na Espanha como usuário e gostei muito do serviço deles. E resolvi aplicar para uma vaga que eles tinham no final de 2011. E aí eu fiz todo o processo de entrevista, passei e fui trabalhar na Spotify em janeiro de 2012 e passei quase 7 anos lá. Então, assim, foi um período de muito crescimento da empresa em termos de usuários, em termos de empregados, em termos do sistema, e também foi o crescimento da minha carreira, né? Então, foi uma experiência bem interessante. Eu trabalhei em diversos projetos lá na Spotify, trabalhei no aplicativo para desktop, no web player, trabalhei em integrações com redes sociais, com Facebook, Twitter. Trabalhei no Spotify Connect, que é essa funcionalidade que eu vou falar hoje um pouco, que permite você controlar remotamente o Spotify entre dispositivos. Enfim, eu passei quase 7 anos lá. E aí, em 2018, eu vi que eu tinha formado toda a minha carreira no Spotify. Eu entrei lá como seria um engenheiro pleno e saí como engenheiro staff, que é um nível que eles têm acima do senior, né? Que ele tem um impacto assim, quase todo no departamento. Mas aí eu vi que minha carreira estava muito focada na forma de fazer as coisas na Spotify. Eu queria ver como era feito em outros lugares também. E aí apareceu uma oportunidade aqui na Netflix, aqui nos Estados Unidos, então eu me mudei mais uma vez. Eu fiz o processo no final de 2018, vim para cá, estou aqui na Califórnia já há quase 2 anos. E na Netflix eu trabalho na parte do player, no lado do cliente. Então, eu trabalho no player para web, então a forma como a gente toca vídeo nos browsers, e também na parte de gerenciamento do streaming adaptativo, né? Como a Netflix adapta a qualidade do vídeo de acordo com as limitações de rede, de hardware, etc. Tanto para PCs como para televisões também, Smart TVs.
Então, é nisso que eu estou trabalhando atualmente. Entre os projetos assim mais notórios que eu trabalhei na Netflix, teve um filme interativo do Black Mirror, o Bandersnatch, a gente pode falar um pouco depois, que a gente teve que repensar muitas coisas de como fazer streaming de uma história não linear, né? Então, foi bem interessante isso aí. Mas hoje o que eu vou falar são casos, voltando para Spotify, são casos de como a arquitetura evoluiu à medida que foram surgidos novos requisitos. Bacana, Felipe. Legal a trajetória aí. Interessante que você saiu da rede social, foi para o Spotify, que tem aspectos sociais também, Isso. né? Consegue seguir pessoas, artistas lá e tal. E esse caso também da Netflix, que coloca um desafio interessante, né? Essa história do filme que é não linear, né? Isso. Bacana, cara. Legal. Acho que você vai contribuir bastante. Fica à vontade para começar a apresentação. No final da apresentação, a gente bate o papo. Beleza. Então, eu vou focar em dois casos nessa apresentação de hoje. Como eu falei, primeiramente, o Spotify Connect, que é uma funcionalidade que permite que você, no seu celular, você controle o Spotify tocando no seu desktop ou no seu sistema de som, que é capaz de rodar Spotify, ou no seu carro, se o carro tiver integração. Então, eu vou explicar basicamente como é a arquitetura básica do Spotify. Obviamente, tem muita coisa abstraída aí, mas a Spotify tem uma arquitetura de microserviços, né? Que eu disse que isso já foi falado nessa disciplina antes, né? É uma coisa que é bastante tendência no mercado do microserviços, tanto por questões técnicas como por questões não técnicas também. Às vezes a divisão de microserviços é mais uma questão, reflete mais a organização da empresa do que a visão arquitetural do software, né? Então, muitas vezes, os microserviços estão mais baseados nos departamentos da empresa do que nas necessidades. Mas isso está abstraído. Eu vou focar só, basicamente, que essa arquitetura de microserviços já existia. Existiam serviços que serviam metadados do conteúdo do Spotify, serviços que gerenciavam a playlist de usuários, serviços de autenticação, serviços de ads, né, de propagandas, serviços que gerenciavam os pagamentos dos usuários, né, os usuários que são premium, eles pagam. E nesse momento, existia um serviço chamado Play Token. E o que é o Play Token? Quando o usuário do Spotify, nesse momento, só podia acessar via o computador, né, o PC, ou o celular, antes de ele conseguir tocar uma música, ele tinha que pedir um token que autorizava ele a tocar aquela música, porque o usuário não é permitido que o usuário tenha streams paralelos. O mesmo usuário não pode estar fazendo streaming de duas músicas ao mesmo tempo. Então, existia esse sistema de Play Token, que toda vez que um dispositivo, um cliente, queria tocar uma música, ele fazia uma requisição para um Play Token. Basicamente, é como se fosse um mutex como serviço, né? E aí, o cliente pegava esse token, tocava a música, e quando terminava, ele liberava o token. E aí, para a próxima música, ele fazia isso novamente. E aí, também existia uma opção do cliente solicitar um token forçando a invalidação de tokens anteriores. Isso era útil, por exemplo, se você tinha um cliente que estava, vamos supor, você tinha o seu celular e o seu computador, você está escutando música no computador e, por algum motivo, trava ou cai a conexão, etc., e ele não devolve o token, né? Então, existe um mecanismo de invalidar esse token que não foi liberado para você continuar escutando em outro dispositivo. E quando você tá num dispositivo que tá tocando uma música atualmente, mas aquele token é invalidado por outro dispositivo, o serviço tinha que avisar que aquele token foi invalidado e que o cliente deveria parar de tocar a música. Então, esse era o sistema que garantia que não houvesse streams em paralelos. Mas aí surgiram novos requisitos para as plataformas suportadas pelo Spotify. Nesse momento, acho que isso foi volta de 2012, 2013, começaram a surgir equipamentos de som com sistemas embarcados assim mais capazes, que permitiam que eles executassem a versão limitada do Spotify, né? Então, eles tinham um módulozinho em C, que tinha as funcionalidades básicas do Spotify e conseguia tocar música naqueles dispositivos. Mas
O usuário não tinha como ir lá, não existia uma interface de usuário, um sistema de som que o usuário pudesse ir lá fazer uma busca, mandar tocar uma playlist, etc. Então, era necessário uma forma de controlar remotamente esses dispositivos. Existiam já algumas formas, né, de você mandar áudio para um dispositivo, como Bluetooth ou AirPlay, mas não é a mesma coisa. Nesse caso, você está fazendo streaming do seu aparelho para o sistema de som. E o Spotify queria um streaming direto do dispositivo para a internet. E aí, a gente tinha esse novo requisito. A gente tem que conectar diferentes dispositivos, como sistemas de som e carros. E para isso, a gente criou um serviço extra, que não sei se vai dar para ver aqui, né? na nuvem aí, tem chamado Remote, que era um serviço que gerenciava esse controle remoto, certo? Então, como era que funcionava na primeira interação? A primeira interação nesse sistema de controle remoto era peer-to-peer. Então, quando um dispositivo se autenticava, ele recebia uma lista dos outros clientes, da participação do mesmo usuário, e fazia um broadcast se anunciando para esses outros clientes. E aí os clientes trocavam comandos entre si, né? Então, no seu celular, você dizia para a sua caixa de som que ela deveria tocar determinada música, e a música tem um identificador, e aí a caixa de som, nesse caso, ia fazer toda a requisição para o Play Token e fazer toda a dança que precisa ser feita para tocar uma música. E funcionava relativamente bem, mas não era muito estável. A gente tinha alguns problemas com essa plataforma peer-to-peer. Alguns dos problemas mais comuns que a gente vê eram conflitos de estado. Como a gente tinha esse estado distribuído, era muito comum as coisas não conseguirem entrar em consenso. Então, tinha dois dispositivos querendo pegar um Play Token ao mesmo tempo, e aí problemas típicos de paralelismo, né? E isso era uma das maiores fontes de bugs. A complexidade no código dos clientes era bem alta por conta disso. E o sistema peer-to-peer era mais suscetível a problemas de restrições de firewalls, configurações de rede, etc. Então, essa plataforma, essa solução não era perfeita, tinha vários problemas de estabilidade. Então, se pensou uma nova forma de solucionar esse problema. E a segunda iteração, basicamente, eliminou o peer-to-peer e fez um pub-sub centralizado. O serviço de back-end agora era quem era o dono do estado, e todos os clientes confiavam no estado que estava no back-end. Então, quando um dispositivo se autenticava, ele recebia a lista dos outros clientes e os estados desses clientes, e ele se inscrevia como observador nesse serviço, né? E toda vez que alguma mudança de estado acontecia em um dos dispositivos, ele comunicava ao serviço, e o serviço que era quem mandava a mensagem para os outros clientes. Então, não existia uma comunicação direta entre os dispositivos. Isso tornou o serviço bem mais estável. Resolveu muitos problemas de conflito de estados. Mas, ainda assim, surgiram alguns outros problemas. Quando você você toca uma playlist, por exemplo, com Shuffle, o Shuffle, o que ele faz? Ele vai fazer uma ordem aleatória do conteúdo daquela playlist. Então, se eu estou tocando uma playlist em Shuffle em um dispositivo e eu quero transferir para outro, eu não estava mantendo o estado, porque ele ia fazer o algoritmo de Shuffle rodar novamente nesse outro dispositivo. Então, esse era um dos problemas. Outro problema é que, para usuários gratuitos, existem várias restrições no que ele pode fazer durante o playback. E essas restrições, elas mudam com o tempo, de acordo com os contratos que são feitos com gravadoras. Dependendo do país, tem algumas legislações que determinam o valor que você tem que pagar ao artista baseado no tipo de comportamento que o usuário tem, etc. E aí, essas coisas estão sempre mudando, e principalmente os clientes embarcados, eles não são fáceis de atualizar. Então, a gente tinha esse problema porque ainda existia uma lógica bem complexa de playback dentro dos clientes que não era fácil de mudar. Então, por exemplo,
quando um usuário é gratuito, ele tem um limite de quantas vezes ele pode pular a música durante 1 hora. E isso pode ser que mude, isso mude dependendo do tempo, dos contratos, como eu falei. Então, esse tipo de mudança não é fácil de atualizar nos dispositivos. Então, a gente teve que pensar uma nova solução para esse problema. E aí é o contexto na nuvem. O que é que era o contexto na nuvem? Além dos clientes terem esse estado mais simplificado, e só qual é o contexto que eu vou tocar agora, que era passado entre eles, agora esse contexto ficava no serviço back-end. O que é um contexto? Você pode escutar uma música dentro de uma playlist, você pode escutar uma música dentro de um álbum, ou dentro da página do artista, e isso determina o que vem antes, o que vem depois. Então, isso é um contexto. E aí, os clientes mais capazes, né, assim, o aplicativo desktop, o iPhone, o Android, eles têm toda uma lógica bem complexa que gerencia isso dentro do próprio cliente, porque esses aplicativos são capazes de serem usados offline, né? Você pode salvar uma playlist para escutar offline. Então, toda essa lógica tem que existir ali dentro. E esses aplicativos são facilmente atualizáveis. Não é o caso de um sistema de som, né? Uma caixa de som. Ela não é facilmente atualizável e ela não funciona offline. Então, não tem sentido ter essa lógica lá dentro. Então, essa solução do contexto na nuvem, basicamente o que ela faz é mover essa lógica de playback para o back-end e deixar esses clientes bem leves. Então, o que é que acontece? Esse código que existe no desktop e nos aplicativos para celular, que gerencia o contexto, ele foi portado para um serviço de back-end. E o que esse serviço faz, ele basicamente ele manda para o cliente apenas um subconjunto do contexto. É uma máquina de estados que ele manda basicamente dizendo: é isso que você está escutando agora, é isso que você vai fazer caso o usuário escute essa faixa até o final, qual seria a próxima, ou no caso, se ele apertar para pular para a próxima, que nem sempre é a mesma coisa, você escutar a música toda e esperar a transição, ou você forçar a transição. Como eu falei, existem limitações na capacidade do usuário de pular para a faixa seguinte, de acordo com o tipo de usuário. Se for um usuário gratuito, ele tem limites. Então, as transições nem sempre são iguais. Então, o cliente lida apenas com essa máquina de estados. Então, a lógica que gera a máquina de estados fica no back-end. Então, isso simplifica muito o cliente e permite muito mais flexibilidade, porque você pode mudar a lógica de playback apenas no back-end e os clientes automaticamente já adotam essa nova lógica. E basicamente, você fica muito mais aberto à experimentação. De repente, você quer testar um novo algoritmo de shuffle, você pode atualizar esse serviço back-end e todos os clientes vão estar usando esse novo algoritmo. Então, essa é uma solução que melhorou bastante o gerenciamento desses clientes mais leves. Então, essa era a situação no momento que eu saí da Spotify. Então, os clientes web embarcados, eles só tinham que lidar com essa pequena máquina de estados que tinham 5 estados, embora só o que importavam realmente eram 3, que era o atual, o anterior e o próximo. O anterior menos 2, o N-2 e o N mais 2 faziam parte da máquina de estados apenas para, porque às vezes na interface é mostrada as duas faixas anteriores e as posteriores, e caso a conexão tivesse alguma instabilidade, ter pelo menos algum dado, alguma informação para continuar tocando. Mas o mais importante mesmo era atual, anterior e posterior, e essas transições aqui, porque aí o cliente sabia que comportamento ele poderia tomar naquele momento. Então, esse era o primeiro caso que eu queria falar. E o segundo caso de evolução arquitetural que eu vou falar é como foi adotada as medidas para que os serviços de back-end da Spotify fossem compatíveis com a regulamentação que a União Europeia fez de proteção de dados de usuários, né? Uma coisa que eu acho que está começando no Brasil agora, né? Uma nova legislação de proteção de dados de usuários, que é uma coisa bem interessante do ponto de vista de usuários, né? Garante alguns direitos que são realmente necessários, mas é bem desafiador para desenvolvedores, principalmente nessa escala.
Então, basicamente, uma das coisas que essa legislação dá é a todo cidadão europeu o direito de exigir a remoção dos dados pessoais de serviços online, né? Essa legislação garante um monte de outras coisas, mas essa é uma delas. Então, o usuário pode dizer, eu quero que a Spotify remova todos os meus dados pessoais, todas as minhas informações de pagamento, todos os meus dados de localização, etc. E ele tem o direito de fazer isso. E, como eu falei, isso é muito interessante do ponto de vista de privacidade do usuário, mas é bem desafiador do ponto de vista de desenvolvimento. E qual é o problema? Que garantir a remoção de dados em um sistema desse tamanho é quase impossível, né? O ecossistema de microserviços ali atrás é tão grande que é difícil, ninguém tem na cabeça todos os lugares onde os dados estão gravados, né? Então, todo mundo tem que adotar essas mudanças e ser compatível com a legislação. No caso, centenas de serviços que existem ali atrás. Logs que são salvos em disco, né, às vezes tem informações pessoais. Assim. Um IP pode ser considerado uma informação pessoal e várias outras coisas desse tipo. Assim. Replicação. Né? Então, quando você tem dados replicados, também dificulta muito garantir a remoção desses dados. E para algumas coisas, você usa um banco de dados como Cassandra, que eles não removem os dados de verdade. Né? Ele basicamente ele muda um bit lá, que diz que aquele dado foi removido, mas ele não está removendo exatamente do disco. Então, qual é a solução que a gente poderia adotar para garantir que estava compatível com a legislação? Né? E a solução adotada foi bem interessante, que a solução foi em encriptação. Ao invés de remover os dados pessoais dos usuários são encriptados antes de serem persistidos, né, no banco de dados ou disco. E existem, nesse caso, existem, se não me engano, 3 categorias de dados. Dados pessoais, como nome, data de nascimento, algum tipo de documento. Existem dados, a outra categoria é dados de localização, então IP, endereço, etc. E o outro, acho que era dados de pagamento. Eu lembro que eram 3 categorias de dados, então eram três chaves diferentes. E aí se criou um serviço centralizado de chaves de encriptação por usuário. Então, quando você ia gravar os dados de um usuário em disco, por exemplo, um dos dados mais importantes que o Spotify precisa guardar é as músicas que os usuários escutam, por 2 motivos. Primeiro, porque é a forma como eles sabem quanto pagar aos artistas. E segundo, porque é um dado que se usa para gerar recomendações. Né? Então, tanto é importante saber que música foi escutada, como por quem ela foi escutada. E isso é o sistema provavelmente o sistema mais crítico do ponto de vista interno do Spotify. E isso tem dados pessoais ali. E aí você tem que ter cuidado para quando você manipula aquilo ali, você não corromper esses dados também. Então, você usando a encriptação, você poderia, o dado que estava ali virou um string inválida, mas não chega a corromper a estrutura dos dados, né? Então, se criou esse sistema centralizado de chaves, que cada vez que você ia guardar dados de um usuário, você fazia uma requisição a esse sistema para pedir qual a chave desse usuário para encriptar dados pessoais. E aí o sistema retornava a chave daquele usuário, você encriptava e salvava. Mesma coisa quando você precisava ler dados que estavam guardados. Então, quando o usuário usava do seu direito de solicitar a remoção dos dados, ao invés de ir em todos os sistemas e apagar os dados, que seria impossível, apenas a chave é removida. Então, você não consegue ler, mas os dados estão lá, eles só são inacessíveis. E isso é válido de acordo com a legislação. Esse serviço de chaves, ele passou a ser um ponto único de falha, né, na arquitetura. Mas a natureza dele é tão simples e estável que não chegou a ser um problema. Porque a parte mais cara seria a criação das chaves, né? Mas elas só são criadas uma vez, que é quando o usuário cria a conta. Ou no caso, como tinha usuários já existentes, quando a legislação começou a existir, as chaves foram criadas naquele momento. E o sistema basicamente era só um mapa chave-valor, né, que você tinha a chave por usuário.
E mesmo com centenas de milhões de usuários, as chaves normalmente são uma quantidade pequena de dados, né? 2048 bits normalmente é uma chave forte de encriptação. E se você tem lá 200 milhões de usuários, mais ou menos, como seria a ordem de grandeza do Spotify, você vai ter, sei lá, 50 e poucos gigas de chaves, que num servidor isso cabe facilmente em memória. E se você chegar a um ponto que não cabe, é muito fácil fazer particionamento, né, para ter isso distribuído em diversos servidores como um chave-valor. Então, é um sistema bem simples e não chegou a ser um problema de escalabilidade. E esses eram os dois casos. Massa, Felipe, muito bacana a apresentação. Eu já queria começar direto, assim, conversando sobre um fato que você citou no início, e que em computação, em outras áreas também, a gente tem lei para tudo, né? Lei de Peter, lei de não sei o quê. E aí você disse, eu não sei se você conhece, mas tem um nome para aquilo que você disse sobre como a arquitetura acaba refletindo a empresa, né? A empresa, como os sistemas são pensados, porque se as equipes estão muito espalhadas, você acaba fazendo um sistema de serviço separado. Essa é a tal da lei de Conway aí. Eu estava tentando lembrar o nome da lei. Eu tinha já lido isso em algum lugar, estava tentando lembrar o nome da lei. Pois é. E aí tem lei para tudo. Mas, assim, é um conceito que faz todo sentido mesmo, né? Se você tem uma equipe mais, sei lá, uma equipe menor e que trabalha numa mesma sala, talvez você não vá para uma arquitetura de microserviços, porque está todo mundo ali se conversando e tal. É claro que os fatores, os aspectos técnicos contam muito, mas essa lei de Conway, ela diz que o modo como a empresa é estruturada também influencia na arquitetura de software. Com certeza. Você conseguiu ver isso, assim, nas empresas que você trabalhou? Consegui. Inclusive, assim, existiam situações em que se criavam sistemas meio que redundantes, porque as equipes não conseguiam concordar nos requisitos. Então, requisitos semelhantes, mas não iguais. Então, de repente, uma equipe precisava de um serviço que fizesse uma funcionalidade X, outra precisava de um X mais Y, mas ela não queria que a equipe do serviço X incrementasse o serviço deles para ter a funcionalidade Y também. Então, eles criavam meio que uma duplicação daquela lógica em outro serviço com as funcionalidades adicionais. E outro caso que eu vi, assim, por exemplo, na Spotify, por exemplo, tinha uma funcionalidade, quando você navega no cliente, às vezes a cor de fundo muda de acordo com a cor determinante da foto do álbum ou do artista. E na época que eu estava lá, a gente pensava, a gente está fazendo isso no cliente, você tem que processar a imagem lá do cliente e faz várias vezes a mesma imagem, diferentes clientes não tem necessidade disso, poderia ter um serviço que tivesse essa informação. E aí, dentro da política da empresa, não se conseguia achar um lugar quem deveria ser dono desse serviço. Então, todo mundo fazia a mesma funcionalidade no cliente diferente. E, claro, dependendo como esses algoritmos de compressão de imagem, como o JPEG, dependendo do tamanho que a imagem está, talvez a cor determinante seja calculada diferente, porque é uma compressão com perda, etc. Então, existiam diferenças pequenas entre diferentes clientes, como eles calculavam essa cor, porque não se chegou a um acordo de quem deveria ser o dono dessa informação. Então, isso acontece também. É muito interessante, né? Porque a gente, de certa forma, se prepara durante a graduação e os cursos que faz para as questões muito mais técnicas e, de repente, vê a estrutura da empresa influenciando no seu trabalho, né? Como arquiteto de software. Interessante. Felipe, tem uma coisa que eu achei bacana também da tua apresentação, que eu queria destacar e ouvir mais de você, é a história assim, você citou em algum momento, peer-to-peer resolvia, mas é sempre aquela coisa, é sempre o trade-off, né? Peer-to-peer me dá vantagens, mas também me traz desvantagens. E, normalmente, as desvantagens do ponto de vista geral é relacionada a free rider, a não certeza de que o serviço vai estar, o peer vai estar no ar e tal. Mas no caso que você citou, você disse que tem problema porque o tipo de conteúdo que você trafega nessa rede, ele é barrado muitas vezes, né? Isso era uma coisa do próprio negócio da Spotify, né? Isso acontecia também. Outro problema, assim, muito, muito comum
que eu falei era a questão dos estados não sincronizarem. E assim, eu sei que existem algoritmos de consenso, sistemas distribuídos, etc., mas eu lembro que isso era um problema corriqueiro dos estados ficarem perdidos. E o que mais era um problema? E que assim, a gente adota um estilo arquitetural porque ele traz vantagens, mas está ciente de outras desvantagens. Mas mesmo essas outras desvantagens, assim, ela varia de acordo com o tipo de coisa que eu estou construindo, né? A gente falou, eu trouxe exemplos de peer-to-peer lá, lembrei do OurGrid, lembrei do Torrent e tal. A gente teve um outro encontro para entrega de streaming e um problema lá era, e se algum peer, ao invés de entregar o streaming que deve ser entregue, entregar propaganda de alguma coisa? Ou seja, é uma preocupação do próprio negócio que vem junto com o estilo arquitetural. E você falou assim, os dois casos que você apresentou são casos de evolução arquitetural. E até agora, o papo contigo foi bem diferente dos outros, porque a maioria dos outros requisitos das preocupações, vamos lá, que as pessoas, os arquitetos tinham que lidar, eram preocupações, obviamente, de disponibilidade, segurança e tal. E o teu é muito interessante porque tem questões contratuais, né? Assim, o contrato com os artistas mudavam os contratos, e isso impactava no teu trabalho, lá na forma como vocês teriam que fazer o shuffle, por exemplo. É interessante essas restrições, né? Que você não pensa inicialmente, mas... Exatamente. Porque, por exemplo, existe uma legislação para a forma como as rádios FM pagam aos artistas, e se a experiência que o Spotify provê ao usuário seja semelhante a isso, então ele pode pagar um valor diferente baseado na mesma... Então, assim, essas coisas são sempre renegociadas com uma frequência, eu não sei de quantos em quantos anos, mas acontece com alta frequência. Então, isso realmente muda a lógica do playback. E a parte do algoritmo de shuffle é interessante, acho que se procurar online, tem um artigo do blog do Spotify, que o algoritmo de shuffle de música é bem interessante, porque o shuffle verdadeiro as pessoas não veem como sendo aleatório. Porque o shuffle verdadeiro você pode ter o mesmo artista seguido, né? Várias vezes, isso pode acontecer. E aí a pessoa vai escutar e fala assim, não, pô, isso não tá aleatório, eu tô escutando aqui 2 vezes o mesmo artista. Então, o Spotify teve que iterar um pouco qual é um algoritmo de shuffle que parece aleatório para o usuário. Então, existe um pouco dessa experimentação com isso aí também. Você vê uma restrição interessante, porque aleatório é aleatório, você tem que acreditar que aquilo foi sorteado. Mas aí, no caso do Spotify, a percepção do aleatório é importante também, não pode ser só aleatório, exatamente. Tem que parecer aleatório. Então, eles criavam buckets de artistas parecidos, e o aleatório ia pegando de buckets diferentes. Então, interessante. Para não repetir artista ou não repetir música, interessante, cara. E eu suponho também que tenha sido uma loucura quando passou essa lei de proteção ao acesso dos dados pessoais, né? Isso. Porque, assim, muda radicalmente a forma... tanto é que vocês tiveram que evoluir o sistema. E isso foi de uma hora para outra, vocês vinham se preparando, ou foi, eita, passou a lei, agora é para valer? A União Europeia deu um prazo razoável para as empresas se adequarem. E acho que eles até estenderam o prazo, mas a gente conseguiu fazer no prazo original que seria feito. A gente se planejou assim que foi passado e realmente exigiu que muitas equipes trabalhassem nisso, né? Todo mundo que teve uns auditores que trabalharam junto com os engenheiros para analisar que tipo de dado cada equipe está guardando, se precisa, se não precisa proteger, etc. Então, a gente teve que trabalhar com auditores para ter certeza que a gente está fazendo tudo certo. Eu acho isso super importante. Quando você diz auditores, são auditores externos ou internos? Nesse momento eram internos. Depois que a lei entrou em vigor, a gente tinha que... Eu não sei como era a parte legal, mas tinha auditoria externa. Mas antes da gente ir passar para a auditoria externa, a gente teve auditoria interna. Entendi. E, assim, os casos que você trouxe, eu acho importante apresentar também, porque sempre quando a gente lida ou fala sobre arquitetura, a gente tende a
e de maneira correta, a abordar como um conjunto de decisões que são firmes, assim. Não quer dizer que são rígidas, mas são decisões difíceis e que a gente espera que pelo menos perdure durante algum tempo. Mas a evolução arquitetural, na verdade, ela é muito importante. Se vocês tivessem ficado, por exemplo, nesse caso dos dados pessoais, da proteção dos dados pessoais, vocês estariam fora da lei se tivessem mantido a arquitetura original, né? É um caso bem extremo. Mas, em outros casos, você não estaria fora da lei, mas estaria defasado e provavelmente o sistema não estaria respondendo ao passo que precisaria responder e tal. Então, por isso, as decisões são firmes, mas ela é firme no sentido de que, obviamente, eu não vou mudar todo dia, mas que eu preciso mudar caso seja necessário mudar. Né? E mudar não é uma coisa simples, né? Não é simples. Né? Tempo, dura semanas, você precisa planejar, saber quem está envolvido, saber em quem vai impactar. Né? Aí, uma coisa, ainda ligada a essa história dos auditores externos, que é... E também internos. A questão de como é que você avalia, como é que vocês avaliaram lá se a arquitetura, se a nova proposta ou se o modo como você implementou está valendo. Ou seja, como é que você avalia que deu certo, se está desempenhando bem, se está escalando bem? Como é que vocês fazem isso? Isso é comum ou é meio que, não, vamos colocar para 200 milhões, vamos colocar para 10 milhões e ver se funciona? Fazer um teste AB, depois vamos aumentando aos poucos. É na prática ou você faz um experimento antes? Nesse caso, eu acho que normalmente é teste AB, para ser bem sinceramente é teste AB, e começa com alocações pequenas, de 0,5% de usuários, assim, e aí isso vai aumentando, e observando as métricas. Normalmente, quando você começa o teste AB, você tem métricas bem definidas para ver se foi sucesso ou não. Então, por exemplo, se eu falar do Spotify Connect, tinha métricas de erro, métricas de transferência de contexto bem-sucedidas e mal-sucedidas. No caso do GDPR, da encriptação dos dados, as métricas eram baseadas nos erros de leitura e de escrita, né? E impacto em performance. Legal. E aí tem uma discussão até mais filosófica aqui, talvez de ética, que me ocorreu agora. Assim. Nós, usuários, não sabemos que somos partes desse teste AB, né? É engraçado isso, porque para qualquer tipo de experimentação, pelo menos do ponto de vista científico, se envolve pessoas e as pessoas estão submetidas a diferentes estímulos, você precisa de um consentimento, alguma coisa desse tipo. Eu acho que isso ainda não chegou no mundo do software de teste AB, né? Não, com certeza não. Inclusive, onde eu trabalho agora na Netflix, ela vai mais além dos testes AB. Eles são acho que não tem dois usuários com a mesma experiência, sabe? Porque tem testes AB da interface, tem testes AB de infraestrutura. Muitas vezes, quando eu estou desenvolvendo alguma coisa no player, na minha própria branch, eu faço existe todo um ferramental já preparado, que do meu próprio fork lá do repositório do player, eu faço um teste AB das minhas mudanças para 100 mil pessoas. E aí eu tenho um relatório e vejo, poxa, o delay para começar o playback melhorou, piorou. Então, se piorou, eu não posso fazer merge das minhas mudanças no master. Se está igual ou melhorou, eu posso. Então, essas coisas interessante. É a avaliação das decisões arquiteturais, assim, para valer e desde o primeiro momento, né? Desde um nível, talvez, mais baixo ali de desenvolvimento até chegar em produção para valer mesmo. Isso. Interessante, cara. Na verdade, chega em produção, mas para uma porção menor de usuário. Porque tem certas coisas que você não vai conseguir com teste automático. Assim, tem coisas... por exemplo, eu trabalho com player de mídia, então a fragmentação de configurações de computadores com placas de vídeo, etc., que podem dar problema nisso aí, é quase infinita, entendeu? Então, eu tenho que realmente lançar para usuários de verdade e ver o que acontece. Muitas vezes, por mais que eu coloque testes automáticos, eu não consigo capturar tudo. Nem testes manuais dentro do próprio ambiente da empresa, por mais que a gente tenha computadores antigos e novos e etc., a variedade que existe no mundo real é infinita. Interessante.
Muito bacana, Felipe. A gente está terminando aqui o bate-papo. Queria te agradecer novamente, cara. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado aí. E, de novo, valeu. Nada, eu que agradeço. Foi muito legal conversar com vocês.